Eu quero falar hoje sobre um sutil encontro. Um sutil encontro. João capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a José, seu filho. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Havia ali a fonte de José. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste bem, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu está agora e vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próximo a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Islã, quando você colocar a pregação, coloca na João Ferreira de Almeida para mim. Eu prefiro do que a King James, tá bom? É a João Ferreira de Almeida, tá bom? Pode ser até atualizada. Obrigado, tá, filhão? Eu acho mais crente a João Ferreira de Almeida, né? Aquela que dar-se-vos-á. Eu gosto dessas coisas. Amém, gente? Glória a Deus. Um encontro sutil. É tão maravilhoso, irmão, saber que Jesus, ele nos acessa. Ele é um Deus acessível.
ele se permite acessá-lo, mas ele nos acessa. Jesus, ele passou por Samaria correndo o risco de ser atacado por sicaritas, porque ali em Sicar, onde essa mulher estava, existiam os sicaritas. Os sicaritas eram homens que eles eram zelotes e atacavam os romanos quando passavam ali com os seus séquitos e com os seus soldados. E eles tinham uma ferramenta de uma arma que tinha uma curvatura, que eles atacavam os romanos por trás e fisgava ele assim aqui no omoplata, é aqui nessa região aqui, é a saboneteira, como é que a gente fala isso aqui? Eu não sei o nome científico disso, mas não parece uma saboneteira mesmo? Aí pegava e ele pulava e puxava o cara por trás assim, ele tinha um bico igual uma pequena foice, ele fisgava o cara e puxava ele para trás assim, rasgava ele. O próprio Barrabás, ele não era ladrão, o Barrabás era salteador. Por isso que o povo disse, solta Barrabás em vez de soltar Jesus. Porque Barrabás era um herói para os judeus que lutava contra Roma do território. Ele não era um ladrão. Viu a diferença? Então aquela área ali tinha muitos salteadores e também tinha ladrões. Jesus estava correndo perigos, porque os samaritanos não gostavam dos judeus. Porque os judeus deixavam e se conformavam com os romanos ocupando o território nacional. E tinha essa crise também, não era só por isso. Isso é a história lá da Babilônia, né? Mas já existia há muito tempo. Então Jesus, ele passa por ali e ele pede os discípulos para comprar comida. Por que ele pediu 3, 4 discípulos? É claro que não foram todos os discípulos a comprarem comida. João ficou ali, porque João é o único que registra isso. E ele escreve sobre esse assunto. Né? Os discípulos foram comprar. Qual? Talvez 11. João ficou ali. E quando eles vão, Jesus está conversando com aquela mulher. Ou pode ser que João foi e Jesus contou a história de tudo que aconteceu, ou a própria mulher contou. Mas a verdade é que Jesus, ele acessa aquela mulher, e essa mulher já está ressabiada, irmãos. Como diz o ditado, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. A verdade é essa. Uma pessoa que está ferida em várias áreas, ela logo vai ficar ressabiada. É ou não é, gente? Imagina, uma mulher já teve 5 maridos. O que ela tem agora não é o dela. O poço era lugar onde homens se encontravam casamento. Jacó encontrou Raquel. Moisés encontrou Zípora. Eliezer, quando foi arrumar uma esposa para Isaac, quando Abraão mandou, ele sentou na beira de uma fonte e ficou esperando. Porque as mulheres não tinham costume, os homens não tinham costume de tirar água no poço. Tirar água no poço era função de mulher. Era a mulher que carregava água, vaso na cabeça. Não era normal o homem carregar água. Quer ver um exemplo disso? E não tinha sistema pluvial, ou cano, sedai, não tinha nada disso. As pessoas tinham que ir em poços buscar a água. O meu entendimento a respeito disso, primeiro ensinamento, por que Jacó deixou um poço no meio do deserto? Por que ele não deixou o poço no meio da cidade? Porque, embora você possa deixar uma herança para o teu filho, você também tem que deixar um legado. Um poço perto de casa facilita a vida dele. E você tem que dificultar a vida do teu filho para ele se tornar uma pessoa resiliente. Você já cavou o poço, então ele sair de onde ele está para pelo menos ir buscar a água do poço que você cavou. Senão não valoriza a água, valoriza. Até entorna. Mas manda ele dar 2 viagens com casco nas costas, que rapidinho não vai tornar nenhuma gota. Então Jacó cavou no meio do deserto. Segundo, aquela mulher estava ali e Jesus chega. E começa a puxar assunto com ela na beira do poço. Os homens não carregavam água e não frequentavam poço. Só frequentavam para arrumar casamento e criar relacionamento. Quem entende? Para você entender aonde o senhor se baseia isso, apóstolo? Cultura hebraica, exegética e hermenêutica. Mas se você quiser bíblica, um exemplo, eu vou te dar. Jesus disse assim para Pedro, Pedro e os discípulos, vai arrumar um lugar para nós cearmos. Quando você entrar na cidade de Jerusalém, vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Você pergunta a ele, o mestre quer que você mostre aonde nós vamos, você preparou um lugar para cear. Irmãos, por que ele disse, vai ter um homem com cântaro na cabeça? Os caras devem ter pensado, homem com cântaro na cabeça? Não existe homem com cântaro na cabeça. Se fosse normal o homem carregar cântaro na cabeça, os caras iam chegar e falar assim,
tem mais de 100 homens com cântaro na cabeça aqui. Quem eu vou perguntar? Então era anormal um homem ter um cântaro na cabeça. E tinha, né? E Jesus foi e direcionou. Então Jesus agora ele para na beira do poço. Quando ele para na beira do poço, essa mulher deve pensar o quê? E, gente, não se escandalize, eu estou falando do que a mulher poderia pensar. Quem entende isso? Se você é uma mulher que vive num contexto oriental, hoje em dia, uma mulher casa 1, 2 vezes, ela já fica meio que traumatizada, ela fala, será que eu vou ter que casar a terceira vez? Porque casou com um, espancava ela. Ela não se sujeitou a isso, porque eu acho que também mulher nenhuma deve se sujeitar mesmo. Aliás, deve denunciar ele, porque tem que ir preso. Depois leva uma comida para a cadeia, porque a gente tem que se humanizar. Mas dá lá na cadeia, porque não pode bater em ninguém. Quem entende isso? Se não sabe conversar, vira gente, porque ser humano, Deus deu facilidade de comunicação para se comunicar. Não se comunica com ninguém batendo. Segundo, e agora você imagina, num contexto oriental, imagina, você casou de novo e esse bebia e ficava com cheiro de cerveja e ficava falando um monte de coisa, não deixava tu dormir, perturbando a tua vida, não tirava para passear. E você, cara, não dá, cara, meu Deus, como eu sou infeliz. E aí você começa, será que eu não vou se casar nunca? E aí você arruma o terceiro casamento, tu fala, meu Deus do céu. Aí o cara é a cara de anjo, tu fala assim, meu Deus, esse aí vai dar bom. E aí ele tem a junção da pior dos 2 últimos que você tinha. Tu fala assim, meu Deus do céu, vou ficar sozinho. Criação independente. Vou fazer inseminação artificial, vou fazer não sei mais o que, vou trabalhar, vou ver sozinho. Aí você fica frustrado. Hoje. Agora você imagina uma mulher num contexto oriental, assim, há 2000 anos atrás, que até hoje lá no Oriente Médio é vergonha uma mulher se separar. Agora imagina, essa mulher teve 5 maridos. E aí chega um homem na beira do poço para conversar com ela. E aí ele chega e diz assim, dá um pouquinho de água aí. Está pedindo água. Daqui a pouco vai querer pedir outra coisa também. Se você não sabe que essa mulher pensou isso, então você não entende o que é uma pessoa ter 5 maridos, e provavelmente esses 5 maridos conheceu ela ali no poço. Já conheço essa história. Só está ela e ele ali. E ele está conversando. Quando ele começa a conversar, quem entende isso? Quando ele começa a conversar e aí cria um vínculo relacional, essa mulher percebe que ele é diferente. Que ele não está ali por causa de alguma coisa, não tem uma segunda intenção. Que o interesse ali é simplesmente conversar. E ele diz, se você soubesse que está te pedindo água, você que pediria água. E você ia ter uma água que você nunca mais ia ter sede. Aí ela já estava cansada de buscar água no poço, irmão. A primeira coisa que ela pensa, Senhor, me dá dessa água para eu não ter que voltar mais nesse poço para buscar. Jesus disse, vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido, dissestes bem. Entenda o seguinte, qual era o nome dessa mulher, gente? Alguém sabe o nome dela? Samaritana. Ela não tinha nome. Ela representava uma cidade. Então, qual era o nome do gadareno? Qual é o nome do gadareno? Emanuel era o gadareno. Quem era mais gadareno? Pastor Jefferson era o gadareno. Se for dar o gadareno representa todo mundo que dava muito trabalho, irmão. Mas eu quero contar uma coisa para você. Aquela mulher e esse homem, ele não tem um nome. Ali ele está representando um principado que age numa cidade. Quem entende isso? Então nós podemos dizer, essa mulher teve 5 maridos, sim ou não? Teve. Mas esses 5 maridos que ela teve aponta de maneira prefigurada para 5 deuses que agiam e dominavam naquela região. Astarote, Baal. Porque aquela mulher tinha uma sede de adorar, mas ela adorava o Deus errado. Por que essa mulher tinha desejo de adorar, apóstolo? O senhor fala isso baseado em quê? Eu falo baseado na conversa que ela teve com Jesus. Quando ela descobriu que Jesus era Deus e o Messias, ela, Senhor, eu vejo que tu é profeta. Eu vejo que isso é isso. Eu vejo que quando ela vê que Jesus é profeta, a primeira coisa que ela pergunta, se você tivesse 5 maridos, e tu encontra com um profeta, e você identifica que esse cara é profeta, qual é a pergunta que você ia fazer?
eu vejo que tu é profeta. Responde para mim, esse cara que eu estou agora, vai dar bom ou vai dar ruim? É ou não é? Mas ela não pergunta isso. Ela diz, eu vejo que tu é profeta. Então deixa eu fazer uma pergunta. Aonde que eu devo adorar? Em Jerusalém ou no monte? A primeira coisa que ela vê e identifica naquele homem que ele é o profeta, ela está com sede de adoração. E o que que Jesus diz? Mulher, ora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está querendo dizer, porque o Pai procura os adoradores. Deixa eu contar um negócio para você, crente que nasceu na igreja. Deixa eu contar um negócio para você, neto de Deus, porque nem parece que é filho de Deus, é neto. Deixa eu contar uma história para você. Existe uma pessoa que frequenta a igreja e é um falso adorador. E existem pessoas que estão no espiritismo, que estão em outras religiões, que são verdadeiros adoradores. Eles são verdadeiros adoradores adorando Deus errado. Eles são pessoas que rasgam o coração. Eles frequentam aquela religião ali, eles fazem tudo ali. Eles limpam o chão, eles adoram. Lembra os profetas de Baal? Eles se mutilavam, eles davam o melhor deles. Eram verdadeiros adoradores, adorando Deus falso. E existe falsos adoradores adorando o Deus verdadeiro. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura os verdadeiros frequentadores de igreja. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, quer dizer que existem pessoas que adoram em espírito e em falsidade. Senão seria uma incoerência. Espírito, Espírito. Significa também que um homem pode ter uma falsa libertação. Porque João 8,32 diz, conheceis a verdade, 4 versículos depois ele diz, mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se existe verdadeiramente sereis livres, significa que existe uma falsa libertação. É aquela pessoa que ele parou de beber, parou de fumar, e aí todo mundo acha que ele foi liberto. Mas ele só foi livre, ele não foi liberto. Viu a diferença? Quem entende isso? Quantos estão ligados aí atrás? O som está chegando aí? A voz está dando para ouvir? Aleluia. Agora entenda comigo. Jesus acessa essa mulher num relacionamento. Quando os discípulos vêm com comida, Jesus já tinha ganhado a mulher, convertido a mulher, explicou, deu uma aula de adoração, um seminário de adoração. Essa mulher restaurada no seu entendimento, essa mulher representava os 5 maridos que ela teve, não foram maridos dela, foram donos, porque a palavra Baal significa dono. Jesus, o Messias, significa marido ou noivo. O inimigo, ele quer tomar o lugar que não é dele, mas ele é só o dono. O que é o dono? Ele toma posse e diz, eu sou o teu dono. Como se você fosse uma peça, alguma coisa. Ele não é marido. Marido tem autoridade, dono não. Mas quando o marido chega, aquele que está apossado, ele tem que sair. Quem entende? Então olha só que tremendo. Aquela mulher representa aquela cidade. Imagina um povo que estava sedento de adoração. Mas aquele povo, irmão, eles adorou a Baal e não encontrou satisfação. Eles mudaram para Astarote e não encontrou. Adoraram Dagon e também não encontraram satisfação. Essa mulher teve 5 maridos de fato. Mas era uma personificação de uma entidade naquela mulher. Aquela mulher representava uma entidade que agia na cidade. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus ganhou aquela mulher, a mulher entrou na cidade, falou, achei o Messias. Em meia hora a mulher ganhou a cidade toda para Jesus. Por que que ela ganhou a cidade? Ela tinha legalidade para ganhar a cidade, porque ela carregava a nomenclatura de principado da cidade nela. Jesus ganhou aquela mulher, ganhou o bairro todo. Por isso ela não tem nome, Samaritana. Por isso que os únicos 2 que ganharam a cidade inteira para Jesus, foram os únicos 2 que carregavam até hoje o nome da cidade, a Samaritana e o Gadareno. O Gadareno ganhou a cidade dele toda, e a Samaritana também. Quantos aqui vão ganhar essa cidade toda para o Senhor Jesus?
Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu fico imaginando a dor daquela mulher. Jesus já falou logo de cara, o que você tem não é seu. É tipo assim, ó, esse relacionamento não vai dar certo não, estou te avisando logo. Você nem orou e jejuou para saber se é teu marido ou não. Já entrou de sola. Jesus, ele passa pelo deserto para encontrar aquela mulher. Uma alma importa. Olha para o teu irmão e diga assim, uma alma importa. Uma alma importa. A Bíblia diz que Jesus atravessou uma tempestade furiosa, ao ponto de o barco estar sacudindo. A galera estava toda desesperada. Jesus estava dormindo na proa, aquele balancinho do mar assim, ó. Ele dormindo. Pedro, Tiago e João no barquinho, desesperado, e disse, mestre, não importa que morramos. Jesus levanta, repreende a tempestade, aquieta o mar. Aquieta. Quando eles chegam no outro lado, vem descendo um homem do meio dos sepulcros. Um homem totalmente endemoniado. Um homem que a Bíblia diz que todos tentavam prender ele e não conseguiam prender. Amarravam com corrente e não conseguiam prender ele, porque ele arrebentava a corrente. Então podemos dizer que o gadareno era liberto. Ninguém conseguia prender ele. A libertação não é física. Não significa que você conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro. Até casar, significa que você se liberta. O gadareno também, a corrente não prendia ele. Mas ainda assim ele é escravo. A escravidão é espiritual, é muito mais do que física. Não é porque as coisas parecem estar dando certo para você no trabalho, não significa que o diabo não está no controle na sua vida. Você pode estar andando a pé de bicicleta e Deus está no controle da sua vida. Você pode também ir no carro importado e Deus está no controle da sua vida. Mas não é o que você tem que vai dizer quem está no controle da sua vida. Mas é o teu comportamento na sociedade que vai evidenciar quem está no controle da sua vida. Se uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela só tem voz arrogante, eu logo identifico quem está no controle da vida dela. Porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Olha para o teu irmão e diga assim, quem está aí dentro? Olha para o outro para não ficar com ciúme e fala assim, está estranho hoje, mano? Qual o teu nome? Então, se uma pessoa diz que é cheio de Deus, então você tem que ter as características de Jesus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E aí, a Bíblia diz que Jesus, ele desce do barco. E quando Jesus desce do barco, vem um homem saindo dos sepulcros. Porque uma hora ele estava no sepulcro e outra hora ele estava no monte. Ele estava onde? Quem conhece essa passagem? Uma hora ele estava no sepulcro e estava no monte. Cuidado com os montes, que tem demônio no monte também, tá, gente? Aí tu chega lá, tu acha que isso tudo é Deus, mas tem demônio. Porque o gadareno uma hora estava no sepulcro, outra hora estava no monte. Mas sabe por que uma hora ele estava no sepulcro, outra hora estava no monte? Porque o diabo não tem o poder de prender a mente da pessoa 24 horas. A pessoa tem que ter um refúgio na mente, pelo menos para decidir pela libertação ou não. Então o diabo não pode oprimir a pessoa o tempo todo ao ponto de tirar a consciência dele de decidir pela libertação. Então quando o diabo oprimia ele, o diabo levava ele para o sepulcro. Para quê? Para se alimentar de vísceras humanas. Cadáveres. Quando o diabo tinha que soltar ele por um determinado momento, por um princípio espiritual, que a mente dele ficava livre, e ele via ele naquela condição, talvez com a boca na barriga de um cadáver, alguma coisa, ele levantava, ele viu o desespero e ele corria para o monte. Por quê? Porque o salmista diz, no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então imagina que a pessoa vê a sua escravidão e aquela condição, ele no momento de consciência, eu vou correr para o monte. E quando ele corre para o monte, ele está lá, o inimigo oprime a mente dele ali, ele está no monte, mas ainda assim ele está endemoniado.
É uma pessoa que deseja a libertação, mas não consegue alcançar a libertação. Então Jesus, sabendo do desejo desse homem de ser liberto, Jesus atravessa a tempestade. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus enfrentou a tempestade para libertar você. Jesus não atravessou a tempestade, enfrentou a dificuldade. Nossa, estou passando uma luta. Hoje a célula deve ter umas 50 pessoas, porque a luta que eu passei, aí tem uma pessoa. Gente, passei uma luta tão grande e só tem uma pessoa na célula. Jesus disse: eu enfrento maremoto e tempestade por uma alma, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Porque se tivesse 2 ali, ou tivesse 3... Eu lembro uma vez que eu fui consolidar 3 pessoas que moravam no mesmo quintal. E aí eu falei para ele assim: vou consolidar você na terça, fulano na quinta e o Beltrano na sexta. E o rapaz falou para mim assim: apóstolo, por que o senhor não me junta todo mundo aqui, a gente mora no mesmo quintal, e consolida os 3? Eu falei: porque eu vou vir para consolidar você, você acha, o apóstolo está vindo por causa dos outros 2, ele aproveitou e veio comigo. Não, eu quero vir só para você na terça, eu quero vir só para você na quinta e só para você na sexta. Senão a pessoa acha: Deus fez um milagre aqui na igreja porque tinha um monte de gente na igreja, não veio só para mim. Por isso, Deus trabalha com o princípio de individualidade, não de individualismo. Ele visita você no seu quarto, ele visita você até numa palafita, não interessa se é um barraco de tábua ou se é um palácio. Ele diz: aonde tiver um coração clamando por libertação, ali eu me farei presente e trago a libertação e trago a cura. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem está ligado? Eu posso contar diversas histórias para você de pessoas que Jesus acessou particularmente, como Zaqueu e tantos outros, que acessou esse homem, se fez acessível, compreendeu a estrutura daquela pessoa, como diz o Salmo 103, como um pai que compadece do filho que ama. Apóstolo, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe da minha vida não. O senhor não sabe o que eu passo na minha vida não. Já fui abusado, já passei fome, já passei necessidade, já passei dificuldade. Irmãos, a dor de cada um só é diferente. Todo mundo já sofreu alguma dor. Você sentiu dor de dente? Eu senti dor de cabeça. O outro sentiu dor de ouvido. Eu não vou compreender você, porque talvez eu nunca senti dor de dente. Mas não significa que eu não tenha dores. E as dores que eu sofri foram dores que me trouxeram de uma forma para uma reflexão, me trazer para Deus. Foi uma experiência que eu tive que viver. Agora eu não posso ficar me lastimando a vida toda por uma dor que eu sofri. Mas eu posso agradecer pelo remédio que me deram. Eu quero finalizar aqui essa palavra falando que Jesus, ele entra pela porta das ovelhas ali em Israel. Quantos vai em Israel comigo, gente? Aleluia. Aí eu consigo uma caravana para Israel para pagar, sabe quanto? Não vou nem falar o preço. R$3.000. 5 dias de hotel com passagem e tudo. E teve gente que não foi. R$3.000. Já com hotel incluído, da rede Ibis, não é qualquer hotel não. Eu vou te mostrar a Porta das Ovelhas, onde hoje é chamado de Porta do Leão. Mas na época de Jesus é Porta da Ovelha. Quando tu entra na Porta das Ovelhas, Israel tem 12 portas. Tem a Porta do Monturo, tem que é chamada Porta do Lixo, tem a Porta do Leão, tem a Porta das Ovelhas, tem a Porta de Sião, tem a Porta Dourada, que está fechada, onde Jesus vai passar, tem várias portas. Tem a portão de Damasco, onde Saulo passou, tem o portão que sai para cada região da Palestina ou da história de Israel. Agora, olha só que tremendo. Jesus, quando passa ali, na porta das ovelhas, ali ele traz um pronunciamento. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que quer entrar no reino de Deus tem que passar por mim. Não tem como você entrar no reino de Deus se não passar por mim. Jesus não disse que você tem que frequentar um ambiente religioso para você ser salvo. A palavra religião em latim significa religare, ligar o homem a Deus. Religião não liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus é o sangue de Jesus. Então Jesus não é religião, é um estilo de vida, é boas novas, quem entende? E aí logo em seguida, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E ele diz: as ovelhas que Deus, meu Pai me confiou, eles ouvem a minha voz e me seguem.
Então, os pastores passavam pela porta das ovelhas e tinha um tanque chamado Betesda, e ali eles passavam, que era um grupo de piscina, um coletivo de piscina, e ali eles davam água para as ovelhas e tudo mais, e seguia para o caminho. Ali também eles lavavam algumas ovelhas, porque era perto do templo para o sacerdote sacrificar as ovelhas. Jesus, ele entra logo depois da porta das ovelhas, que também é onde apedrejaram Estevão, apedrejaram ali na porta das ovelhas. Quando ele passa logo à direita, assim, chega em Betesda, onde tem os tanques das piscinas. Ali tem um homem aleijado há 38 anos. Quantos anos, gente? Não, repete comigo. Jesus tinha 33 anos. Esse cara estava 5 anos antes de Jesus nascer. O cara estava lá já. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não tem pressa. Pressa é adjetivo de quem está atrasado. Deus tem o tempo certo. Ministério de louvor, pode. Pastor Tiago. Escute, quando encontra esse homem, Jesus faz uma pergunta para ele, pastor Elcio. Ele diz assim: o que você quer que eu te faça? Qual foi a pergunta? O cara está 38 anos ali, 5 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasceu, foi criado e estava ali. E o cara estava ali aleijado. O que tu queres que eu te faça? Mas ele estava tão consolidado, tão cauterizado pela luta, que ele já não ouvia mais voz nenhuma. Ele disse: eu não tenho ninguém. Calma, eu vou perguntar de novo. Eu não perguntei se você tem alguém ou não. Eu te perguntei: o que tu queres que eu te faça? Mas eu não tenho ninguém. Escuta, quando você passa uma luta muito grande, tem um provérbio que diz assim: a esperança adiada adoece o coração. A sua boca, ela responde sem o seu cérebro pensar. Porque a derrota, ela é contínua. E ela vai consolidando etapas na sua vida, aquela luta financeira sempre a mesma luta, sempre a mesma luta. Quando alguém pergunta assim: tu tem dinheiro? Não, tô duro. Mas você está aquele dia, tu está com o dinheiro no bolso, mas a resposta é automática: tô duro. Alguém te pergunta, tu passa a luta, sempre com dor. Parece até que faz uma arte marcial, taekwondo ou taekwondo. E aí pergunta: como é que você está hoje? Hoje eu estou bem. Ela pensa em falar: estou sentindo dor. Ela já foi consolidada pela luta, pela dificuldade. Quem entende isso? E aí Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Eu não tenho ninguém. Primeiro princípio. Aí atrás, está dando para ouvir? Então preste atenção, porque é a palavra que liberta. Jesus vai te libertando hoje. O Jonatas começou já a tocar aqui para dar a aparência que está terminando o culto. Escuta, ele olha e diz assim: ei, seu ingrato. Jesus diz isso? Não, eu estou dizendo se fosse Jesus. Como é que você fala que não tem ninguém? Você é paraplégico, alguém te pega todo dia e coloca você aqui todo dia. Alguém pega você em algum lugar e coloca você aqui. Se tem gente que te coloca aqui e te tira todo dia, como é que você fala que não tem ninguém? Olha para o teu irmão. Alguém te trouxe até aqui. Como é que você fala que não tem ninguém? Todo mundo tem alguém. Quando a pessoa diz: nessa vida você não pode contar com ninguém, você desonra as pessoas que te trouxeram até aqui. Alguém que te deu uma ajuda financeira, alguém que te deu um abraço, alguém que, sei lá, fez alguma coisa por você. Alguém, todo mundo tem alguém. É só você ter um olhar mais grato e olhar num olhar de 360 graus, que você vai ver que no meio da dificuldade, Deus colocou pessoas perto de você. Todo mundo tem alguém. Quem te trouxe até aqui? Como é que você chegou até aqui? Como é que você não tem ninguém? Ah, mas Senhor, e Jesus fala: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: ah, Senhor, ó o murmurador.
Ah, Senhor, quando as águas estão agitadas, Senhor, alguém sempre pula no meu lugar. O anjo desce, sacode a água e alguém pula no meu lugar para ser curado. Ele está ali 38 anos. Olha, se eu fosse esse aleijado. O cara pode ter deficiência, decrépito na perna, mas o cérebro está funcionando. Olha já. Quando a água balança, quem joga primeiro na água é curado. Ele está ali há 38 anos. Olha, se fosse eu aleijado, onde eu ia ficar? Aqui é a piscina. Balançou? Duvido alguém pular na minha frente, irmão. Mas o problema é que o cara quer que pega ele, irmão. Quer que pega ele, taca ele. Alguém te trouxe até aqui, te colocou perto do milagre, você tem que tomar posse, irmão. Eu não tenho ninguém. A piscina ali, eu tô aqui. Então, hoje tu vai me trazer? Me coloca mais na borda, que eu vou só rolar pro lado. Mas a culpa do milagre não é dele, que não se posicionou. A culpa do milagre, eu não tenho ninguém para me jogar na piscina. E aí o nome daquele lugar é Tanque da Misericórdia. Porque tem gente que Deus faz milagre, não é porque a pessoa tem fé não, é porque Deus tem misericórdia, irmão. Deus olha e diz assim, cara, é murmurador, fedorento, até raiva, mas eu amo ele. Sabe que tu ama? Eu amo, eu vou fazer porque eu amo, cara. O bicho é murmurador, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Meu Deus, mas ele olha com um olhar, a gente cria até antipatia, né? A gente cria, o homem cria. Fala, meu Deus, tô com antipatia, hein? Que nojo, hein? Mas Jesus olha e diz, Davi, soubesse como que eu amo ele, tem defeito demais, mas eu amo demais. Eu amo muito. Eu amo muito. Eu quero dizer para você, o teu marido, que você já está desistindo dele, porque fala, cara, Deus, eu não acredito que Deus pode transformar todos os traficantes do bairro. Mas meu marido já não acredita, eu quero dizer, você pode estar desgastado dele, mas o olhar de Jesus para ele. Jesus ama muito aquela pessoa que você já criou antipatia dela.